o mensal faz um choke, nós temos a estrutura, aqui ele rompe o topo sem consumir, fake boss, toda fake boss se torna liquidez, pega essa liquidez, consome, quebra a estrutura, agora sim ele faz um boss verdadeiro. Porém agora ele faz um choke. Quando ele faz esse choke aqui no mensal, ele está criando uma estrutura do mensal. O semanal é o fluxo do mensal. Então quando a gente passa pro timer do mensal, a gente vai ver esse tipo de movimentação. A gente vai ver um choke contrário no semanal. Ele fez uma liquidez, no topo, não consome nada, rompe fundo, o preço retorna para consumir, atualiza o fundo e faz o choke. Quando o mensal ele tá de baixa, o semanal é que vai se colocar para cima para fazer o pullback do mensal. A estrutura do semanal. Aqui vai ser captura da liquidez antes de romper o fundo. Aqui nós temos um fake boss, porque ele rompe o fundo sem consumir, então a gente tem fake boss. Aqui nós temos um boss verdadeiro, porque ele, antes de romper esse fundo, ele consumiu liquidez, então nós temos um boss verdadeiro. Ou seja, o semanal está se colocando para cima, para pegar a liquidez dessa pernada aqui. Por exemplo, quando você passa o gráfico para o time do mensal, você vai ver essa pernada lisa. Mas quando você passar o gráfico para o semanal, você vai ver esse tipo de movimentação aqui. Ou seja, a estrutura do semanal é essa, do mensal é essa, mas o fluxo é o semanal. Ou seja, o semanal está se colocando para cima para capturar essas liquidez aqui. O mensal se coloca para baixo e o semanal se coloca para cima para fazer o pullback do mensal. Só que, assim como acontece a estrutura do mensal tem como fluxo semanal, acontece com todos os times. Por exemplo, se o semanal está de alta, então quem que faz o pullback no semanal é o fluxo dele. Quem é o fluxo do semanal? O fluxo do semanal é H4. Então, a gente passa o gráfico para o time de H4. Após ele fazer esse rompimento aqui no semanal, essa estrutura fez o choke, né, no semanal, a gente passa para H4. Quando a gente passa para H4, a gente vai ver essa movimentação. Se o semanal está de alta, o diário tem que estar de baixa, que é o fluxo do semanal, né? Geralmente ele pega uma liquidez primeira liquidez e faz o pullback do semanal. E vai fazer o choke. Ou seja, o semanal se colocou para cima para fazer o pullback do mensal. E o fluxo do semanal, que é o diário, ele se coloca para baixo para fazer o pullback do semanal. E aqui seria a liquidez que ele capturou para fazer o boss. Agora, se o diário está de baixa, o diário está de baixa. Assim que ele quebra a estrutura aqui, indicando que o diário é de baixa, quem se coloca para cima para fazer o pullback do diário é o fluxo do diário. O fluxo do diário H4. Então, a gente vai ver esse tipo de movimentação. Passa para o gráfico de H4, espera esse tipo de movimentação. Aqui ele cria a estrutura do H4, fez o choke no H4. Aqui, como o diário se colocou para baixo para fazer o pullback do semanal, aqui seria a liquidez, aqui seria o fake boss, aqui seria o boss. Então o H4 ele se colocou para cima, ele fez um choke para cima para fazer o pullback do diário, que se colocou para baixo. Se o H4 se colocou para cima, é para pegar liquidez, essa impulsão aqui, ó, dentro da estrutura do diário. Quem é o fluxo do H4? É o H1. Então é o H1 que vai fazer o pullback do H4. Beleza? Então ele vai fazer esse tipo de movimentação aqui, ó. Faz um fake boss, pega a liquidez, faz um boss verdadeiro, faz um choke. Aqui ele fez nossa estrutura de H1. Ou seja, aqui ele está dizendo que começou o pullback do H4. É sempre a mesma coisa, a mesma leitura para todos os times. Aqui nisso mesmo. Aqui ele faz um boss verdadeiro. Aqui ele faz um fake. Vou fazer ele aqui. O preço ele vai fazendo assim fractalmente até ele consumir toda a liquidez Mas aqui a narrativa principal é que esses timers estão se colocando para cima para capturar a liquidez do mensal. Só que como o gráfico ele não sobe direto, ele trabalha dessa maneira, capturando a liquidez dos times inferiores. Geralmente os times menores, eles são liquidez do timer maior.